Vamos lá, gente. Continuando o livro, No Limiar do Infinito, capítulo 17, Dívidas e Resgates. Olha só, tudo a ver com o que estudamos no livro anterior aqui há 2000 anos. Vamos lá. Obsessões. Encontrando-se a alma com suas raízes fixadas ao passado, donde procede e se vem aprimorando a pouco e pouco, justo que se considere sejam as atuais vicissitudes e venturas uma natural decorrência das atividades empreendidas, certo, né? Então, as dificuldades e os favores que nós recebemos são consequências da nossa vida, tanto anterior quanto atual. Pesando na sua economia evolutiva créditos e débitos, a consciência da responsabilidade impele ao ressarcimento. Nos retornos à organização, né, somática, vai reencarnar, a fim de extirpar, eliminar e liberar-se dos gravames para conquistar valores que a elevem, felicitem e apaziguem. Então, qual é o objetivo, né, dessa reencarnação? Considerando nossos créditos, os nossos débitos, o objetivo é sempre expiação e melhora progressiva das nossas, né, virtudes, né? Isso está na questão 167 do Livro dos Espíritos. Vamos lá. Conforme anotou o evangelista João, no capítulo 5, versículo 29, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então, gente, o que é isso? Vai reencarnar na Terra. Ressurreição da condenação, vai reencarnar na Terra, num lugar de provas e expiações. A tese reencarnacionista encontra no conceito exarado por Jesus a sua afirmação, mediante cujo comportamento na Terra faz com que o espírito ressuscite para a luz da alegria ou então vai renascer para a aflição reeducativa que necessita imperiosamente. Então, é isso, ó. Lembra aquele ditado de Jesus? Que ele fala assim: tudo que é ligado na terra se manterá ligado no céu. Tudo que é desligado na terra se manterá desligado no céu. O que ele quer dizer com isso? Durante a nossa encarnação, tudo que nós ligarmos, por exemplo, de virtudes e nós evoluirmos, né, em alguma coisa, fraternidade, empatia, se manterá no céu. E tudo que desligarmos, paixões, vícios, nossos problemas todos, será mantido desligado no céu. Então, é isso aqui, né? Então, a depender da sua encarnação, vai para a luz ou vai renascer. Então, olha só, no livro de Humberto de Campos, Crônicas de Além-Túmulo, nós temos a última reencarnação do espírito que também foi Judas para os planetas de provas e expiações. Vocês lembram? Humberto de Campos entrevistou o espírito de Joana d'Arc, que foi Judas, e não precisava mais esse espírito reencarnar nos planetas de provas e expiações. Agora passaria a outro tipo de planeta. Jornadeando por diferentes etapas, graças aos recursos morais de que se encontra investido, fomenta afeições a que se emana, quanto favorece animosidades que estimulam a soldo do orgulho e do egoísmo de que não se consegue libertar. Então, aí, ó, tem uma encarnação, então você, né, tem afeições e vai também fomentar as animosidades. Então, né, nós temos as duas coisas, certo? Numa encarnação, por exemplo. Então, eu vou ter as animosidades. Essas animosidades, esses meus erros, os meus defeitos como espírito, né? E aí eu vou reencarnar. Então, eu vou precisar de algumas imposições, né? Umas imposições circunstanciais para que eu melhore, certo?
que são as nossas provas, que são as nossas expiações. Então, olha só o que a Joana nos diz aqui, ó. Essas imposições circunstanciais que todos defrontam no transcurso de cada existência, olha, todos, olha para o nome que ela usou, que todos nós defrontamos no curso de cada existência deveriam significar pretexto para a fraternidade geral. Eu me lembrei de Simão Cirineu, certo? Ele não ajudou Jesus a carregar a cruz lá? Mas o que geralmente, né, os seres humanos, os homens, fazem uns com os outros quando a gente está passando por uma provação, uma expiação, um momento difícil? Você ajuda o outro a carregar a cruz, igual Simão Cirineu fez? Então, vamos lá. Cadê? Vou ler de novo o parágrafo. Essas imposições circunstanciais que todos defrontam no transcurso de cada existência deveriam significar pretextos para a fraternidade geral, em cujo cometimento se dedicassem com vistas ao futuro de todos, aprimorando as afeições que se fariam sem os impositivos do interesse individual, nem as paixões personalistas, aprimorando as afeições que se fariam, né? Aprimorando as afeições. O amor se converteria numa paisagem de esperança e ternura, em vez de fazê-lo um oásis de júbilos rápidos, na desolação do deserto de inércia e dor em que se abatem os insensatos e aturdidos. Quer dizer, deveríamos apoiar uns aos outros, mas o que a gente faz, né? Para quê? Para que nós sublimássemos as afeições, aprimorássemos as nossas afeições, né? E aí, ó, em vez de fazê-lo um lugar de ilusão das cobiças da terra. Então, você, em vez de ajudar o próximo, né, para tentar sublimar, elevar virtudes, aí você fica, né, ali mais preso aos júbilos rápidos que são da terra, na desolação do deserto de inércia e dor em que se abatem os insensatos e aturdidos. Então, devia fazer uma coisa e faz outra. Outro sim, os golpes da antipatia, também, né? Os golpes da antipatia em explosões espontâneas, tanto quanto as reações de orgulho ferido, os melindres suscitados pelas incompreensões e vexames, se transformam em graves expressões de ódio que intercambiam entre si os que se detestam, estabelecendo demoradas imposições de reencontros futuros, até que se despedacem as algemas ao império da força do amor. Olha, gente, é muito, muito interessante a gente saber e aprender essas coisas, né? Olha só, eu tenho antipatia, e aí meu orgulho está ferido, estou cheio de melindres, e aí passamos por vexames, por desgraça, mas a culpa foi do fulano, ai que ódio que eu tenho de fulano. E o fulano também tem ódio de mim. E aí, o que a gente falou, né, sobre as ondas? É ódio, combina. E aí eu tenho o quê? Ó? Reencontros futuros. 1, não. 2, não. 3, não. Quantos? Muitos. Até que se despedacem essas algemas, né? Através do quê? Do amor. Interessante isso, né? Pode falar, Simone. Ali, então, você vê esses laços de raiva, de ódio aí, né? A gente se prende, né? Fica, com esse sentimento, a gente fica preso, algemado, né? Ao outro, exatamente, né? E aí, para libertar daquilo ali, que é tão ruim para os dois, né? Que ficam ambos presos numa coisa terrível. Para se libertar, só o amor, né? É o amor que liberta, né? Então, porque a Joana usa muito esse termo, né? A própria Joana fala muito essa questão da gente se libertar.
Então, aí você começa a entender até pelos laços fluídicos mesmo, né? Porque esses Sim, laços aí, essa conjunção de ondas de pensamento, como você colocou, né, das ondas, isso mantém amarrado, né? Mantém preso, exatamente. algemado no ódio. E aí, amor. Tem que ter amor, até aqueles dois desenvolverem amor, né, preciso estar ali ligado para libertar, né? O amor é que vai Exatamente. libertar. Exatamente, Simone. E olha só que interessante, né? Eu fico lembrando, por exemplo, né? Há vários tipos de situações de ligações. E aí a gente também pensa aqui, ó, nos cônjuges, né? Tem gente que fala assim, eu vou ficar casado com fulano a vida inteira, porque eu só vou aguentar essa vez, depois eu não quero mais. Quando você fala isso, o seu sentimento é de irritação, até de raiva, pode ser, né? E aí não tem jeito, gente, tá ligado, vai vir de novo. Outra coisa que eu queria falar era o seguinte, ó, o espírito está ligado ao outro, igual ela falou, né? Pela imposição de reencontros futuros e vão reencarnar juntos, até que haja o perdão. Esse perdão, gente, pode ser unilateral. Olha que bacana isso. O perdão pode ser unilateral, não precisa ser os dois perdoar. Se eu só perdoo, eu não preciso vir voltar, mesmo que ele não me perdoe, mesmo que eu ou a outra pessoa não me perdoe, mas eu não preciso mais voltar. Mas como eu já amo, eu falo assim, não, mas eu vou ajudar o fulano, entende? Quando você diz, não, eu vou, mesmo assim eu vou, porque eu quero que ele melhore, eu quero que ela melhore. E quando a gente fala isso, a gente se livra. Então, e às vezes você vem mesmo, igual o Alcione veio, né? No livro Renúncia, ajudar o companheiro, entende? Então, olha só, eu me lembrei de uma coisa, uma situação que está no livro Ação e Reação, capítulo 14. Nós temos um casal aqui, ó. E aí né, vai desertar dos compromissos conjugais. Ele quer o divórcio, ele não aguenta mais a mulher porque ele tem uma amante. E aí, ó, eles se divorciaram, né? Mas eles não são liberados da dívida que eles estão em cursos. Então, vão voltar, cabendo-lhe o pagamento respectivo logo que haja oportunidade. Nos embates, então, aí temos um embate, né? O casamento não está dando certo, divórcio e tal. Nos embates, quem mais claro for e mais exato no cumprimento da lei de Deus, encontra-se mais livre. Olha só que interessante isso. Para a vida eterna. Então, é o caso lá do casal que a gente está lendo no capítulo 14. O homem arrumou uma amante, que é a separação, mas a mulher está lutando pelo casamento. E a mulher está aqui mais, né, cumpridora das leis de Deus. Ela é mais clara, ela é mais transparente. Então, ela pode se liberar do vínculo com esse marido. E eles vêm juntos há muito tempo. No Brasil, colônia, na época da escravidão, eles estavam juntos. Então, olha, o cônjuge, se essa esposa, por exemplo, conseguir vencer essa atual reencarnação, e que é do contexto lá, criando os filhos sozinha e tal, e lutando e trabalhando pelos filhos, então, ela fica lá, se ela tiver perdão, né? Não tiver raiva dele, nem nada por causa dessa situação, ela pode se liberar dele. Aí a gente fica perguntando, mas então para quem que ele vai pagar a dívida que ele está criando, né? Então, o cônjuge que tem as dificuldades, por exemplo, eu estou falando cônjuge no exemplo que eu estou dando, tá, gente? Mas pode ser várias situações. O cônjuge, então, pagará os seus débitos a outras almas. Então, o perdão unilateral já liberta a pessoa, né? Alguém quer falar alguma coisa, gente? Então, vamos continuar aqui, né?
Ao mesmo tempo, as atitudes arbitrárias causadas pelas dissipações e vãs conquistas transitórias geram justiças reais e imaginárias, que não recebem os brilhos do perdão nem da beneficência com que amortecem a sede de esforço e a ânsia de revide que se agasalham os sentimentos revoltados. Então, é o que a gente já comentou, né? Se você quer o desforço e o outro também, então vocês estão ali no revide, um com o outro, então vai vir junto, né? Ninguém perdoou, então continua aquele ciclo vicioso, né? De vítima e algoz. Colhidos pela desencarnação, os que permanecem no ódio não se despem da insidiosa presença do rancor que os consome, volvendo precípites, jungidos à lei do retorno e das afinidades aos círculos de onde se separaram pela perda do corpo. Não, porém, pela sintonia de propósitos, dando início consciente ou inconscientemente aos lamentáveis processos de alienações obsessivas de curso imprevisível. Então, né, tem ali uma disputa, tem ali uma revolta recíproca, né? Tem ali um ódio recíproco. Um faleceu, se ele não se libertou, vai ser obsessor do outro. A gente sabe dessas coisas. Vencidos pela amargura a que se fixam, eliminam os venenos mentais e disparam dardos de incontida revolta contra aqueles que, no plano físico e mesmo fora dele, passam a receber os influxos deletérios que intoxicam e sitiam até que se consumam as metas, né? Até que se consumam os planejamentos infelizes em cuja direção são arrojados. Não apoiadas, né, essas pessoas com hábitos salutares de prece, meditação, vigilância e ação edificante, porque elas sofrem a constrição da consciência culpada, elas acolhem essas bombas, né? Esses petardos inditosos que as alcançam em contínua, né? Pertinaz teimosia, culminando por estabelecer o clima de perturbação em que derrapam, assim fracassando e não se sentindo encorajadas à ressurreição interior. Então, não é isso, gente? É isso que acontece na obsessão. Você não tem hábitos salutares. Você não faz prece, você não medita, você não estuda, você não vigia. E você está, sim, sendo, como é que eu vou falar, bombardeado constantemente aí, né? Pelas ondas, pelos pensamentos. Você acaba fracassando, né? Porque você não consegue vencer. Vinculados pelas dívidas, identificam em si aqueles que sintonizam na mesma faixa mental de sombra, somente a custo de esforço em prol da própria elevação logram liberação da canga pesada que os extenua. Olha só, aqui não é Fúvia e Sulpício Tarquínios? Então, eles estão vinculados pelas dívidas, eles fizeram um pacto. Então, aí, ó, estão vibrando na mesma sintonia. Ninguém consegue paz, senão a preço da renúncia, do esforço nobre e da realização elevada. Precisa daquela vontade, né, gente? Aquela vontade que vem do fundo do coração para a gente conseguir sair desse ciclo de pensamentos e dessa sintonia, né? Os atentados aos estatutos divinos, ó, a gente vai ver Ali, Pode falar, Simone. só falar uma coisinha aqui. A questão do perdão, né? Porque quando fala logram a liberação da canga pesada, né? Que os extenua. Então, essa vinculação inferior aí extenua, né? Ela gasta energia, né? Ela vai consumindo a energia do ser, né? Do indivíduo. E essa liberação, né? Não se dá senão com a questão do perdão mesmo, né? Para o amor, né, com uma visão amorosa, o amor vai libertar, mas o perdão está nesse processo aí, né?
E, às vezes, esse perdão, a gente condiciona, né? Porque, assim, às vezes eu falo assim, ah, não, eu perdoei, fulano fez isso, mas eu perdoei. Não necessariamente porque a gente fala, né? Tem gente que fala, ah, eu perdoei, mas eu não esqueci. Como é que é? Eu não esqueci, mas perdoei. Então, assim, às vezes é uma coisa mais interna nossa, né? Compromete algo, assim, mais íntimo mesmo, até meio inconsciente, que a gente não sabe, para chegar nesse perdão, né? É um processo, às vezes, que você tem que trabalhar até psicologicamente Com para chegar certeza. não é, né? Porque senão seria muito fácil, a gente falaria assim, ah, eu aprendi que eu preciso perdoar, né? Então eu vou, a partir de hoje, eu perdoo o fulano. Racionalmente, você até perdoa, né? Pelo raciocínio. Mas intimamente, na emoção, como é que está isso, né? A gente, na verdade, a gente não conhece bem as nossas emoções, né? Tá tanta coisa Sim. guardada ali, né, no nosso inconsciente, subconsciente. Então, é um processo, assim, mais profundo, né? Tem que aprofundar mais, até para chegar nesse perdão aí, né? Sim, concordo com você, Simone. Inclusive, tem gente que fala assim: não, eu perdoei, mas não quero nunca mais ver fulano, né? Então, então assim, é complicado às vezes, é isso que a Simone está falando, é uma coisa mais profunda e demanda tempo, né? Às vezes Você está... eu acredito que é até melhor a gente dizer que não perdoou, sabe? Eu acho assim que a gente é mais sincera. Não, eu sei que eu É, preciso perdoar, mas ainda não consegui. Estou lutando, vou rezar, vou pedir, porque acho que a gente, assim, a gente não cai nessa que a Simone está falando. Às vezes a gente fala, mas não sente aquilo que está falando. Então, às vezes, é preferível a gente admitir essa fraqueza que a gente tem, dizer, e olha, ainda não trabalhar, né? consegui. E trabalhar, né? Admite. Se você Reconhecer, admite algum ponto fraco seu, isso é importante esse passo, porque você vai, a partir daí, trabalhar nesse ponto fraco. exatamente. E aí você começa, através de prece, de meditação, de reflexão, e você vai trabalhando. Com o tempo também, às vezes a gente precisa dar um tempo para a gente, para outra parte. Tudo isso influencia, né? Porque aí isso vai trazendo um amadurecimento, a gente, no meu caso, a gente vai ficando mais velha, a gente começa a perceber certas bobagens que a gente valorizava antes, que hoje já não é tão importante, né? Verdade. Vai se despindo de certas coisas que antes a gente achava que era, né? Hoje a gente fala, mas que bobagem, né? E isso é um amadurecimento, né? Então, também, às vezes, a gente tem que ser honesto assim, com a gente mesmo, não Sim. querer, não precisa nem falar para os outros, não querer passar para a gente mesmo, não, eu sou certinha, não consegui ainda esquecer. Eu acho que a gente vai trabalhando isso e isso vai trazendo amadurecimento e vai caindo naquilo que nós estamos vendo, a gente vai se libertando, de repente a gente está mais leve, O apesar de, sentimento vai mudando, né, Marli? viu, gente? Pode falar, Margarete. A Margarete Tem queria uma falar. tem uma lição de Jesus que ele fala para Tiago que a fé cresce quando a gente começa o processo de perdão. E esse processo de perdão, hoje na linguagem mais assim psiconeurológica, é a ressignificação do fato. É o que ela falou de outra forma, a Marli falou. Às vezes o fato, principalmente entre casais, irmãos, né, pai, mãe, filhos, o fato acontecido tem é decorrente de várias coisas do ego de cada um. Quando você realmente quer perdoar, não é o esquecimento do fato, é o entendimento e esclarecimento que o fato foi oriundo de uma distorção minha de pensamento, a distorção do pensamento do outro. Aí você perdoa, não porque o fato te magoou, perdoa porque aquilo não é mais importante, mas você lembra que aconteceu. Então, essas frases feitas, eu perdoo, mas eu não esqueço, não é perdão. Aí é o perdão de boca, não é o perdão de coração. Porque Jesus fala para Tiago isso, o perdão
quando você aprende a fazer esse processo de perdão, você começa dentro de você fazer uma análise pessoal dos fatos que aconteceram, que é o quê? Saber que às vezes a pessoa te agrediu porque você levou ele a ponto dessa agressão. Não é saber da culpa, é saber realmente estabelecer e ressignificar os fatos acontecidos. É muito interessante, tem uma lição, eu li a semana passada para fazer a palestra, ele fala para Tiago sobre o perdão e para Pedro Simão sobre amor e o bem. Que só vamos aprender a ter fé quando o perdão alcança a nossa alma e quando realmente fazemos a sementeira do bem. Enquanto isso, a gente vai estar só patinando. Vai, erra, cai, levanta, erra, cai, mas sempre assim na patinação. Mas é interessante, porque o perdão, não sei se vocês já notaram, está sendo um assunto muito discutido ultimamente. Porque o grande problema, né, dos relacionamentos é o perdão, é o respeito. Então, cada um quer ver de uma forma, mas quer ser colocada a sua forma de ver as coisas. E não é. O perdão não é a minha forma, nem a forma do outro. O perdão é realmente aquilo não tem mais significação para nós. Essa etapa já foi. E aí já melhor. Isso é maravilha mesmo. Uhum. É bacana isso, né? É o que eu estava comentando antes, quando eu falei, por exemplo, do casal de cônjuges, né? Você está sofrida ali e tal, e você já se libertou, vamos dizer assim. E Jesus pergunta, fulano, você vai de novo? Aí, se você quer o bem daquele, né, espírito, se você ama também, você diz, não, eu vou. E vai feliz, sabe? Eu vou de novo e tal. Então, assim, perdoou total e, assim, tá livre, tá indo por amor, né? Vamos lá, vamos continuar. Então, olha só. Os atentados aos estatutos divinos que regem a vida produzem distúrbios e desarmonias que permanecem aguardando o responsável, até que este reorganize a paisagem afetada, recompondo a ordem que violou. Olha só, somos nós, né? Nós que tentamos burlar os estatutos divinos e não queremos ser cobrados por isso. Então, ó, no livro dos Espíritos, né, na parte 3, do capítulo 11º capítulo, tem lá Lei da Justiça, questão 876. Qual a base da justiça da lei natural, da lei de Deus, né? Qual a base dessa justiça? Por que eu tenho que, né, ressarcir lá? Ele aguarda o responsável para que reorganizem a paisagem que você afetou. Que cada um queira para o outro o que queira para si, na incerteza de como proceder. Na incerteza, ó, que o Espírito fala para Allan Kardec, na incerteza de como proceder com o seu semelhante em determinada circunstância, você está lá numa circunstância que é nova, é difícil, é complicada, então ele diz assim, ó, trate o homem de saber como quereria que ele procedesse, guia mais seguro que a própria consciência Deus não poderia ter dado a nós. Então, na nossa consciência, o guia, eu vou fazer tal coisa ou tal coisa, está, né, inserida em nós a lei da justiça. Então, se você não quer ser tratado, né, mais ou menos isso, se você não quer ser tratado de uma forma tal, não faça isso ao outro em determinada circunstância, em determinado posicionamento novo que você esteja inserido ali. Então, incapazes da vivência do perdão, aqueles que se acreditam traídos anelam por incompreensível vindita, quando poderiam vencer a ocorrência desagradável, superando as ofensas e pairando acima dos ofensores e agressores. Então, o que é isso aqui? Liberdade. Olha, você não precisa ir, falaram para Alcione, você não precisa ir, não. Não, ó, até comentaram com ela, olha, tem espíritos puros que caem. Você não precisa ir, porque ela já era um espírito puro, né? Ela disse, não, eu vou. Eu quero ajudar fulano.
estava livre, tinha liberdade de escolha. Eu digo espíritos puros porque ela era um espírito puro, e se a gente for ver no livro, aconselharam que ela, se ela não quisesse, ela não precisaria ir, porque ela poderia cair. Os espíritos puros ainda podem cair, os crísticos é que não caem mais, nem encarnados, certo? Então, só para falar uma diferença aí entre puros e crísticos. Então, vamos lá. Dominados mais pelas expressões animais da personalidade inferior do que pelos relevantes títulos espirituais, eles não trepidam em revidar mal por mal, embora essa atitude lhe proporcione grande mal. Então, o que vai acontecer? Acorrentados mentalmente, vai vir junto. Vai vir junto como irmão, como pai e filho, como, né? Como cônjuges. Em toda pugna obsessiva se encontram dois litigantes infelizes. O perseguido, sem os apoios, sem o amparo da elevação moral, sucumbe implacavelmente sob a constrição da força obsidente, se não encontra a salvadora solução evangélica, enquanto o estúpido perseguidor, em cobrando o que lhe atribui ser-lhe um encargo de justa dívida, mergulha nas mesmas densas faixas vibratórias em que se amesquina e estertora. Olha só a obsessão, né, gente? E ainda é assim, né? A gente sempre pensa que a gente é vítima. Aí fica aquele ciclo vicioso de vítima e algoz, e você não consegue, não sai nunca desse vício. Então, alguém tem que sair. Porque se aquele outro lá, o algoz, por exemplo, né, tá com problemas, ele vai resolver o problema, igual eu falei anteriormente, com outros espíritos e não com aquele que perdoou. Isso está no livro Ação e Reação. Incontrolável é o número dos obsidiados por espíritos desencarnados em nossos dias. A imensa massa de obsessos, com as mentes e os corpos violentados pelos fluidos perturbantes, jaz amolentada por hipnose, não consegue nem pensar. Amolentados por hipnose segura que a domina, ou atiçada por indução criminosa que a desorganiza e alucina. E a gente já leu em alguns livros desses aí, né? De Chico Xavier, que os assassinatos, por exemplo, as tramas, elas são feitas primeiramente no mundo espiritual, no mundo inferior, né? Com o qual você tem a sua compatibilidade. Vinganças pessoais são produzidas por temperamentos empedernidos no mal, que se resolveram retardar a marcha ascensional, a fim de promoverem a desdita dos seus adversários, apesar de também pagando o preço do sofrimento. Obsessões realizadas por avançada técnica com que os que se supõem dilapidados recorrem às mentes frias e hábeis do mundo espiritual inferior, consumam terríveis processos de vampirização e subjugação sem alma, em que se comprazem por tempo indeterminado, até que a lei do amor interfira compulsoriamente a favor de ambos os consórcios da peleja perniciosa. Então, gente, para a gente resumir isso aqui, a gente tem que pensar que a gente está também atraindo isso aqui. Porque a gente não perdoa, a gente está na peleja, e nós ficamos pensando nisso ou vinculados a isso. E quando não perdoamos a situação, o vínculo é certo, né? Eu acho que é até aqui, não é que eu fiquei de falar, né? Alguém quer falar alguma coisa, gente? E é engraçado, sabe? Porque até essa parte da obsessão, a gente pensa que é ruim, mas no final das contas é boa. Por que eu falo que é boa? Porque se a gente está sendo obsediado e a gente se mantém, né, perseverante aí, com oração, com estudo, com disciplina, com fé, sabe? A gente mantém um trabalho voluntário, a gente
se cuida, esse pensamento não é meu, vamos fazer uma prece, e devagarinho, aqui e ali. Isso é importante para nós e para o obsessor que está próximo a nós. Então, é um aprendizado para ambos. Então, assim, tem um ditado, né, que o que você pensa que é mal, que vem de Deus, é bem também. O que vem, que você pensa que é bem, é bem. É que você está ganhando um bônusinho aí. Mas o que você pensa que é mal, também é bem. Porque acaba que você começa a se reeducar, se policiar, né? Por exemplo, todo mundo fala assim, o umbral é lugar ruim. É ruim mesmo. Só que serve para a gente se purificar. Já pensou, pensa, um monte de gente te criticando e falando e tudo, e você naquela situação e expurgando, e aí você começa a pensar, meu Deus, eu fiz isso mesmo. Aí passa um tempo, você já está, meu Deus, me perdoe, e começa a chamar Jesus, entende? Então, é uma situação difícil que no fim produz o objetivo é o bem, né? O seu, a sua melhoria como ser. E os outros que estão ali de olho em você, assim, ó, também estão percebendo e também eles vão vendo, olha, fulano está estudando, olha, fulano está fazendo caridade, olha, sabe? Então, serve para nós e também serve para os obsessores, né? Era até aqui que eu ia falar. Alguém quer comentar alguma coisa? Interessante isso que você falou, porque é o seguinte, às vezes eu analiso assim, às vezes a própria vida da gente, né? Quando parece que está tudo bem, que está tudo... A gente tem uma tendência ainda, pela nossa inferioridade, de acomodar. Não, está tudo Exatamente. tranquilo. Aí, quando surge o problema, opa, eu vi assim, por exemplo, às vezes a pessoa vai no centro, toma passe, quer fazer, começa a procurar alguma coisa. Aí, se a coisa cai numa, assim, acomoda, a pessoa, tá bom, amanhã eu vou, depois eu vou, sabe? Então, por isso, não que a gente vai procurar o sofrimento, pode deixar que ele vem sozinho. Mas ele, se a gente souber absorver o que ele traz de ensinamento, a gente cresce muito e muito. E a gente se torna pessoas mais fortes, mais resistentes, né? É interessante o que você falou mesmo. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Ô, Cida, você não quer falar, Cida? Você abriu o microfone? Eu abri porque já passei por essa situação. Perdoar, a gente perdoa, mas amar é que é difícil. Perdoar, eu acho que não é tanto. Eu acho que amar, né? Mesmo que a pessoa já desencarnou, já passou, se passaram muitos anos, eu ainda não aprendi a amar. Então, é difícil. A gente ama, mas pensando assim, é um irmão necessitado. Como irmão. E não como a pessoa que foi. A gente não guarda mágoa, não tenho mágoa nenhuma, graças a Deus, no meu coração. Mas você vê, é uma lição que a gente vem para passar, é uma prova. E essa prova é difícil. Então, só os anos, só o tempo, a gente vai. E talvez volte na próxima. Para você ver, né, Cida, como que é profundo, né, isso mesmo, né? Assim, no raciocínio a gente sabe tudo. É né? uma existência inteira. Para você ver como é difícil. E a sabatina, né? Eu acho assim, E a gente sabe, primeiro, no raciocínio, a gente sabe, né, de tudo, né? Você entende, você sente aquele, assim, né? Eu perdoo, ou pelo menos eu preciso perdoar e tal, que fulano fique em paz, né? A gente tem essas noções, assim, mas eu digo que há algo lá profundo também, que tem umas marcas que ficam, às vezes, né? Daquilo que a gente viveu com uma determinada pessoa. É bem profundo, né? A gente tem que trabalhar muito, estudar muito, para na próxima a gente merecer coisa melhor. Então, é isso que eu tenho assistido, ouvido,
E isso que, porque diz que lá para nascer na cidade espírita, né? A concorrência é muita, tem que trabalhar muito para chegar lá, né? Então, é o que eu falo, nós já viemos um pedaço espírita, porque a gente é de família católica. Então, houve esse tumulto, uma mediunidade compulsória, então junta tudo. Agora passou pelo filtro. Então, como é bom a existência há muitos anos, porque passa pelo filtro. E agora você pensa em alguém, ajudar alguém, tudo como irmão, né? Com aprendizado, tudo. Não é que você vai ficar boazinha do dia para a noite, não. É que aprende-se, né? E sabendo que todos estão lá no plano espiritual. Não sabe se já voltaram ou não, mas estão lá. Verdade. É. E Eu acho assim, vamos essa questão que a Cida está falando demonstra o que é prova e expiação. Perdoei aqui agora, mas talvez, como ela falou, eu perdoei, mas eu não sou, eu esqueci, não sinto mágoa, mas eu não sou capaz de perdoar ainda. Você vai ter que vir aqui para fazer o perdão. Então, Não, muitas perdoar, vezes, perdoei. Amar. Eu digo assim, amar. começar a amar. É porque perdão é amor. Sim, Quando a gente é perdoa, o começo, né? já é a questão do amor. A diferença é que é o que eu noto quando a gente vai falar sobre prova e expiação, é isso. Eu perdoei. Não existe mágoa. Eu ressignifiquei os fatos. Vou ter que voltar aqui para realmente provar que eu perdoei. E que aí eu posso fazer a transformação para o amor total. Você tem essa Porque é uma paternidade gradação, né? maior. Lembra? Isso. Lembra que a gente tem uma evolução, é uma gradação. Por Isso. exemplo, igual eu falei no começo da aula, que, por exemplo, a energia sexual, ela vai sofrendo uma gradação até chegar ao amor sublime. E, por exemplo, quem única pessoa, o único espírito que demonstrou o amor-sacrifício com com a própria vida foi Jesus. Então a gente vê aí, lembra? Amor, devotamento, amor, renúncia e amor, né? Amor, sacrifício, só teve um exemplo. Então é uma gradação. E a gente vai passando essa gradação aí até chegar nesse amor aí que Jesus manifestou para a gente. Por isso que eu acho importante essa existência. Aqui foi dado tudo, foi dado a prova, foi dado a guerra, agora o amor. Então, nós estamos passando de fase nos anos. Então, hoje eu entendo tanta coisa que eu não entendia há 50 anos atrás. Sim. Todos nós, né? Todos nós a gente está aprendendo. E a gente, por exemplo, a gente está aqui, a gente está estudando, a gente passa pelas nossas dificuldades, todas nós, e você vê que a gente já começa a pensar na coisa, né? A gente já começa a ter uns sentimentos, tipo assim, ó, tudo bem, já passou, não me afeta mais aquilo não me magoa mais. Então, isso é uma fase, né? Já é uma fase bacana, porque tem gente que morre ressentido, morre magoado e leva tudo aquilo para o mundo espiritual. Então, quando a gente vai estudando e a gente vai entendendo, a gente vai melhorando. É de pouquinho em pouquinho mesmo. E lembra, né, das fases, a maioria igual falou no livro para gente, a maioria dos seres do planeta Terra ainda estão na fase do amor-posse, que é essa energia sexual voltada só para o instinto. Então, é a maioria de nós. E aí teremos que pegar essa energia sexual e fazer evoluir para chegar ao amor mesmo, né? O amor-sacrifício. E alguns, né, têm aquele amor, dedicação, que ama a família, se dedica para a família. Então, devagarinho, a gente vai evoluindo aí, né? Concordo. Verdade. Alguém quer fazer a prece para a gente? São 3h30, certinho.
Tá todo mundo com cara de paisagem. Vamos fazer. Pai da nossa vida, Mestre Jesus, essa equipe espiritual que nos acompanha nos estudos, Emmanuel, Joana, que tenhamos, Senhor, realmente dentro de nós a proposta da busca do amor correto, do amor verdadeiro, do amor de renúncia, de sacrifício, de devoção, para que possamos, cada um de nós, nessa etapa, fazermos e darmos o nosso melhor. Possibilita a nós, a cada uma de nós, de todo o grupo que sempre acompanha esse estudo, que possamos passar pelas dificuldades, sempre com energia, ânimo, esperança e amorosidade. Que cada problema acontecido, cada problema colocado sob os nossos olhos, sejam obstáculos a serem vencidos, através do nosso trabalho, através da nossa atuação como seres espirituais nessa terra. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos, mentores espirituais, a termos dentro de nós essa fortaleza de espírito, a ter essa busca, esse sonho da igualdade, e que possamos, junto com os nossos obsessores, com os espíritos que nos acompanham, os espíritos erráticos que estão conosco, que possam também, da mesma forma, receber a luz do conhecimento, do esclarecimento e da verdade. Seja conosco, Senhor, durante toda a nossa semana. Assim seja. Graças a Deus. Beleza. A Margarete é que a gente vai num filme da cabeça e esquece da prece. O filme vai passando aqui na cabeça. Tá passando aí, né? Um cara de paisagem, esperando, né? Ó, eu quase fiz, mas a voz... O problema da vida. Passou a sua vida passou pela sua cabeça, né, Cida? Não é? Passou um segundo. Passou o filminho. Passou o filminho.